A paz, meu irmão, minha irmã, salve Maria Puríssima. Eu queria nesse vídeo falar um pouco da minha vida, daquilo que Deus fez na minha caminhada e que Nossa Senhora me auxiliou. Por que eu estou gravando esse vídeo? É a pedido de um amigo meu que estava falando para mim, irmão, conta teus testemunhos que Nossa Senhora fez, porque a tua vida é falar do rosário. E eu dizia para ele, irmão, eu vou fazer mesmo esse vídeo. E eu quero fazer esse vídeo baseado em cima dessa palavra que eu sempre preguei a respeito do rosário, que é o Salmo 143, versículo 1, que diz claramente para nós: Bendito seja o Senhor meu rochedo, que adestra as minhas mãos para o combate e os meus dedos para a guerra. As mãos para o combate, meu irmão, minha irmã, é a vida de oração, e os dedos para a guerra é os dedos que contam as contas benditas do Santo Rosário. Eu queria dar um testemunho da minha vida a respeito da vida de oração, daquilo que o Santo Rosário fez na minha vida. Porque quando eu falo do Rosário, ele engloba Jesus Cristo e a bem-aventurada Virgem Maria. A Virgem Maria e Jesus que eu louvo no Rosário e a vida de ambos que eu medito em cada dezena. E por que eu tomei posse do Rosário? Porque no começo da minha caminhada eu escutei a história de um santo a respeito do poder da oração. E quando eu escutei essa história, eu falei, meu Deus do céu, é aquilo que Santo Agostinho dizia. O que eles fizeram que nós não podemos fazer também? Então, nesse vídeo eu quero falar um pouco daquilo que eu obtive com o Santo Rosário, não por mérito meu, por graça divina, pelo auxílio que Nossa Senhora prestou na minha casa devido aos meus filhos, dela não me deixar faltar nada. E como fala em Tobias capítulo 12, versículo 7, é coisa louvável revelar e publicar as obras de Deus. Então eu quero revelar e publicar as obras que Deus fez na minha vida. Nossa Senhora ela fala em Provérbio 8,18: Comigo estão a riqueza e a glória. Com Nossa Senhora está a riqueza e a glória. Quem se apega a ela não fica desiludido. No versículo 35 fala claramente: Quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Olha que mistério. Quem acha Nossa Senhora encontra a vida, isso é a vida eterna, e alcança o favor do Senhor ainda nessa terra. E eu sou testemunha disso. É como fala o Salmo 126, versículo 2. É inútil acordar de manhã cedo, antes da aurora, e atrasar até a noite o trabalho, pois Deus dá a seus amados até durante o sono. Olha que mistério, meu irmão. Quem se apega a Deus, até durante o sono Deus está te dando. Um exemplo disso, São José, o esposo castíssimo de Nossa Senhora. Santo Ambrósio diz para nós que São José ele fez mais coisa para Deus dormindo do que acordado. Deus mais agiu na vida dele e de Nossa Senhora quando ele estava dormindo do que acordado. Por quê? Porque ele tinha uma confiança plena em Deus. E quando eu olho para o meu testemunho de conversão e daquilo que Nossa Senhora fez na minha vida através do rosário, eu lembro da história de São Basílio, que estava para aspirar, estava para morrer, ele estava no hospital. Então ele foi atendido por um médico judeu. E o médico judeu, ele via São Basílio clamando a graça de Deus na vida dele e falava para ele: Basílio, você já está condenado. Até o fim dessa tarde, você não passa dessa tarde, você vai morrer e entregar a tua alma, porque a tua doença já não tem mais cura. São Basílio viu naquele homem um jeito de converter ele, e olhando nos olhos daquele médico judeu, ele falou para aquele médico: e se eu não morrer? E se eu continuar vivo? Porque é Deus que manda na minha vida, não é o teu diagnóstico. E aquele médico olhou para ele com raiva e falou para ele: então vamos fazer uma aposta. Se você não morrer até esse fim da tarde e no outro dia cedo eu voltar aqui e você estiver vivo, eu me converto e me deixo batizar, eu e toda a minha casa. O que aconteceu? São Basílio se colocou na presença de Deus em oração. Alcançou a graça divina de viver. Passou 2 horas ele estava vivo. Passou 3 horas ele estava vivo. Passou a noite, a madrugada e o romper do dia, a hora que começou a raiar o dia, São Basílio estava vivo. O médico judeu chegou e não acreditou naquilo.
Então ele se fez converter. São Basílio se levanta da maca, vai até a casa daquele homem, batiza ele e toda a família, volta para o hospital, deita na maca e entrega a alma a Deus. Quando eu li essa história a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, o que uma oração não faz no céu, na graça de Deus que move o coração de Deus. E a partir daquele momento, eu me apeguei em uma oração que São Luís de Montfort diz claramente no livro do Segredo do Rosário. Aquele que reza o rosário, ele obtém qualquer coisa de Nossa Senhora sem mover um dedo. Quando eu me dei posse dessa graça na minha vida, já faz 7 anos que eu rezo todo dia, sem falhar, o Santo Rosário como um voto perpétuo. E tudo eu obtive de Nossa Senhora por meio do Rosário. É aquilo que fala em Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, ele bate. Abre-me, minha irmã, minha amiga, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está coberta de orvalho e os cachos dos meus cabelos, cheios das gotas da noite. Eu durmo, meu irmão, mas meu coração vela 24 horas através do rosário. Quantas e quantas vezes a minha esposa já não me acordou falando, mas você está rezando deitado? E eu estava dormindo e rezando a Ave Maria. Quando eu olho para esse versículo do Cântico dos Cânticos, eu vejo que o orvalho é a meditação e os cachos são as dezenas do rosário. E nessas gotas da noite são 3 gotas. A primeira gota é a gota de lágrima no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi acompanhado da música dos anjos, que é os mistérios gozosos. Na segunda gota é a gota de sangue que Jesus derrama na sua paixão no Horto das Oliveiras, na flagelação, na coroação de espinhos, ao carregar a cruz e crucificado. E ali eu vejo os mistérios dolorosos. E a terceira e última gota é a gota de orvalho da noite mesmo, que foi na madrugada da ressurreição que eu vejo os mistérios gloriosos. Então, quando eu me apeguei ao Santo Rosário, Deus começou a obrar na minha vida de uma tal maneira que eu só tenho a agradecer a Deus. E é ali que eu vi a graça divina acontecer na minha vida. Eu me converti, mas eu queria viver inteiramente para Deus, inteiramente da providência, eu e a minha casa. E é isso que eu quero falar também um pouco. As pessoas se dizem missionário hoje, mas ou ele trabalha ou a esposa trabalha. Uma pessoa que vive dessa forma, ela não pode falar que ela é missionária. Missionário é aquele que vive do evangelho. É aquele que vive pro evangelho. É aquele que trabalha exclusivamente para Deus. Se a minha esposa trabalha e tem um salário de mais de R$1.000, eu não posso dizer que eu vivo da providência. Eu não posso dizer que eu vivo os mistérios divinos, porque de uma forma ou de outra entra dinheiro na minha casa. Não vem da providência, vem de um trabalho meu. Então, quando eu me entreguei a Deus, nem eu nem minha mulher trabalhamos. Nós vivemos inteiramente da providência de Deus. E aí Deus começou a fazer a bênção na minha vida chegar de uma forma ou de outra. Só que como eu rezo o rosário para alcançar a graça de Deus? O rosário ele é composto de corpo e de alma, meu irmão, que é a oração vocal e a oração mental. Se eu somente rezo o rosário com os lábios, de Deus eu não posso obter nada, eu só estou repetindo palavras. É por isso que eu tenho que meditar cada dezena para a graça acontecer. É uma conversação minha com Deus. Só que quando eu converso com Deus, eu estou diante de uma pessoa que não é minha mulher, não é minha esposa, não é um amigo meu para mim falar. Toda hora eu falar, isso é, toda hora eu ficar dizendo Ave Maria, Pai Nosso e pronto, acabou. Eu estou diante de uma realeza, meu irmão, minha irmã, que não tem medida e nem tamanho. Então, quando eu rezo o rosário, mais eu tenho que ouvir do que falar. Porque eu estou diante da majestade divina de Nossa Senhora e de Nosso Senhor. Então, quando eu rezo o rosário, eu tenho que meditar, isso é, eu tenho que rezar com os meus ouvidos, ouvindo a Deus. Eu tenho que prestar cortesia e reverência, falar pouco e ouvir muito. É aí que está a diferença daqueles que rezam o rosário e meditam de verdade. E é aí que Nossa Senhora começa a agir. A oração vocal
É a voz, meu irmão, do precursor no deserto como São João Batista. Já a mental é o conceito da mesma voz que reconhece o Messias e lhe manda seguir os passos. A vocal é a boca do leão de Sansão, a mental são as abelhas que está ali na boca dele, que nela fabricam os favos, mais doce pelo mistério, meu irmão, que pelo mel. A oração vocal é o estalo da funda de Davi, a mental é a pedra que rompe a testa do gigante. E porque ele penetrou o cérebro e deitou em terra, a vocal são as trombetas de Jericó, que bate os muros, e a mental é a espada de Josué, que degola os inimigos e sacrifica o despojo. A vocal é o pregão de Saul, a mental é a guerra pregoada. Aqui a abelha os amonitas, que liberta Jabés e decapita os cercados. Ah, meu irmão, a vocal sobe ao céu o vapor, da mental se acende lá os relâmpagos e desce os raios, que iluminam os olhos, que ferem os peitos, que amortecem as paixões e desfazem em cinza os vícios. Meu irmão, minha irmã, é isso que nós temos que entender. A vocal ela é maior em número, enquanto a mental é no peso. Enquanto a vocal reza muitas vezes duas orações, enquanto a mental contempla e medita os 15 mistérios. Enquanto a vocal fala e solicita o cuidado de Cristo com Marta, enquanto o mental está sem nenhum outro cuidado aos pés de Cristo, como ouve a Maria. Uma orava com a boca e a outra orava com os ouvidos. E isto é o que determino dizer, a declarar hoje. Já vimos quão alta é a oração vocal do rosário. Hoje veremos como é profunda mental. Assim fala o padre Antônio Vieira. Então, quando eu tomei posse do rosário, Deus começou a obrar na minha vida. Eu lembro uma vez que eu estava rezando mil Ave Marias com os irmãos e entrou uma senhora com a perna travada. Só dela pisar no local que a gente estava rezando mil Ave Maria, a perna dela foi curada na hora. Pelo poder da oração, pelo poder do Santo Rosário. Eu lembro uma vez que eu fui em uma cidadezinha rezar por uma senhora não, por uma mulher que já tinha um filho. Era casada há 15 anos, mas estava separando do marido, devido às brigas, devido às rixas dentro do próprio lar. E ela falava para mim, eu estou em caso de me separar do meu marido, mas ao mesmo tempo eu queria ter mais um filho com ele, eu não consigo ter um filho com ele. E eu queria trazer essa bênção na minha casa. E eu ali dentro daquele lar, eu falava para ela, eu falava, irmã, nós vamos rezar. Mas a oração que eu vou rezar aqui é uma oração simples aos olhos dos homens, mas eficaz diante de Deus, que é a Ave Maria. E eu te dou uma receita básica. Começa a partir de hoje, se você quiser obter paz na tua casa e ter mais um filho, rezar o Santo Rosário. Ela começou a partir daquele dia a rezar o rosário, daí 3 meses ela me ligou e falou, irmão, eu estou grávida e minha casa está em paz. Olha como que é o poder do Santo Rosário. Eu lembro uma vez que eu fui em uma cidade pequena pregar também, para falar do rosário. Eu estava sem dinheiro para abastecer. Eu coloquei R$ 15 de álcool no carro. Era o suficiente somente para chegar e não para voltar. E eu não tinha nem comida mais em casa direito. E eu fui pregar nessa cidade. Eu acabei a pregação do rosário. Eles abasteceram o meu carro e encheram o meu porta-mala de comida. E eu voltei tanto com o álcool dentro do carro, quanto para a comida dentro da minha geladeira. Deus já fez maravilha na minha vida através do Santo Rosário. E Deus te dá sabedoria através da oração. Eu lembro uma vez que a gente foi para Aparecida do Norte e eu estava com os meus companheiros na missa na Basílica Principal. E onde a gente estava hospedado era nos hotéis lá para cima, tinha que atravessar a passarela. Quem foi na Aparecida do Norte sabe como que é lá. A gente saiu do santuário beirando às 9 da noite no sábado, estava chovendo. Eu estava com os meus 2 filhos pequenos e minha mulher estava grávida do meu terceiro filho. E um dos meus irmãos falava, irmão, nós já vimos isso acontecer. Pede para Nossa Senhora no rosário para que ela cesse a chuva para a gente atravessar a passarela. Então eu e meu companheiro, a gente ergueu o rosário para cima e pedimos para Nossa Senhora. Meu irmão, minha irmã, se você acredita, eu não sei.
Mas a chuva parou de cair naquele momento. Nós atravessamos a passarela e uma das irmãs de caminhada minha começou a correr porque começou a pingar novamente a chuva. E eu falava para ela, comecei a gritar na passarela para quem estava subindo ali. Não somente nós, tinha um monte de gente subindo. Ela, quem correr vai se molhar, mas quem andar devagar e confiar em Deus vai chegar com o pé enxuto, como atravessou os israelitas o Mar Vermelho. Ela parou de correr, a gente atravessou a passarela, entramos na porta do hotel e voltou a chover novamente. Olha que mistério. Deus faz maravilhas por meio da coroa do rosário. Eu lembro do meu próprio oratório, que modéstia à parte dizendo é bonito. Como eu ganhei esse oratório? Fui fazer uma oração para uma mulher em uma cidade vizinha da minha aqui. E aquela mulher tinha um lado do corpo que doía há mais de 20 anos. A perna esquerda e o braço esquerdo. Era como paralisado de tanta dor. E ela era empresária, então ela já tinha gastado dinheiro em médico do Brasil inteiro. E a gente rezando para ela, eu falei, a minha oração eu fiz a minha parte, mas a senhora precisa fazer a da senhora. Começa a rezar o rosário todo santo dia. Ornamenta um altar dentro da tua casa. Acende uma vela para Nossa Senhora e pede para ela que você vai obter a graça. Ela fez isso. Em uma semana, a perna e o braço dela parou de doer. E ela falava para mim, o que eu posso te ajudar? Eu falei, irmã, só reza para mim. Mas você não quer nada? Falei, não, não quero nada. Reza para mim porque eu tenho o sonho de fazer um oratório em madeira, em MDF, dentro da minha casa, porque eu quero, tá ali já faz mais de 4 anos. Ela falou, nossa, então você acertou a mão, porque eu tenho uma empresa que mexe com madeira e MDF. Eu vou fazer para você e te dar de presente. E eu nem sabia que ela mexia com madeira. Olha os desígnios de Deus. Eu lembro uma vez que a minha filha era nenezinha, ela estava com vontade de comer Danone. E eu não tinha dinheiro para comprar. Quando eu cortei 2 cabelos no meu salão, porque eu ainda trabalhava, eu fui no mercado, comprei legume e enchi minha geladeira. E esqueci de comprar o Danone para ela. E a hora que eu cheguei em casa, ela foi virar a sacola pensando que ali estava o Danone e não estava. Aquilo me amargurou o coração, porque eu já não tinha mais um níquel no bolso para comprar. Então eu falei para Nossa Senhora rezando o rosário, falei, ajeita para mim o Danone. No outro dia eu fui no meu salão, abri meu salão para trabalhar. A vizinha veio com 2 sacolas e falou, a minha filha trabalha numa empresa. Ela revisa as prateleiras dos mercados e os produtos que tá para vencer ela precisa tirar. Eu trouxe esses Danone porque eu vi que você tem criança aí na tua casa, você não quer para você? E eu falava para ela como meu pai sempre me dizia, cavalo dado não olha os dentes, manda para cá. E eu ganhei todos os Danone para minha filha do dia para noite. Eu lembro uma vez que tinha acabado o leite aqui em casa, eu não tinha mais da onde tirar também para comprar leite para os meus 2 primeiros filhos. Então eu estava ali no meu salão rezando, na porta do meu salão, o rosário. Só de eu pegar no rosário e pedir para Nossa Senhora, não deu 5 minutos, não deu tempo de começar a contemplar o primeiro mistério do rosário para um amigo meu de moto que trabalhava na CPFL e falava, eu estava em cima do poste mexendo na fiação e Nossa Senhora falava para mim, leva uma caixa de leite para aquela família. Era o horário de almoço dele, ele desceu depois pro horário de almoço, comprou a caixa de leite e me trouxe. Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa cidade chamada Jales, aqui no interior de São Paulo, quase 150 quilômetros distante da minha. Eu lembro que eu tinha combinado com o irmão de lá e eu não tinha como negar, porque fazia apenas um dia faltava para mim fazer aquela pregação a respeito de Nossa Senhora. Eu não podia falhar com aquele homem. E naquele belo dia estragou o freio do meu carro. O freio foi pro assoalho, o pedal, e não freava mais. Falei, o que eu vou fazer? Carona eu não tenho para ir. Como que eu vou arrumar para ir para lá? Eu montei com um amigo meu com o carro praticamente sem freio. A hora que a gente pegou o trecho da rodovia para ir para lá, o freio subiu novamente e voltou a pegar do nada. Eu lembro uma vez que eu fui numa cidade vizinha pregar, e o meu carro é debilitado, meu carro é velho. E chegando nessa cidade, indo para lá, começou a cair uma chuva medonha, de uma tal maneira que eu não enxergava, porque o rapador do meu para-brisa, o farol, tudo ali é tudo debilitado, não dava para enxergar nada.
E a rodovia é perigosa para ir para essa cidade. Eu falava para Nossa Senhora com meu amigo rezando o rosário dentro do carro. Maneira a chuva para nós, para que a gente possa ir com segurança. E imediatamente parou de chover na rodovia. Nós fomos para lá, pregamos, voltamos para casa. A hora que eu guardei o carro na garagem, começou a chover novamente. Nessa mesma cidade, uma vez também eu fui pregar. E uma mulher ouviu eu falando do rosário. Eu preguei na quarta-feira, quando foi na sexta, a filha dela foi internada com suspeita de H1N1 e pneumonia nos pulmões. E os médicos falavam para ela: o caso da tua filha é complicadíssimo. Ela lembrou da pregação e a madrugada inteira, da sexta para o sábado, ela passou rezando o rosário. Quando foi no sábado, o médico foi diagnosticar, fez 2 exames, um atrás do outro. Não entendo esse negócio de exame, mas foi mais ou menos isso. E estava constando ali que não tinha nem H1N1 e nem suspeita de pneumonia. A filha dela foi curada pelo poder do rosário. Eu lembro uma vez, coisas simples que Nossa Senhora age na nossa vida. Minha esposa estava grávida do meu terceiro filho e queria tomar Coca-Cola. E eu não tenho dinheiro para comprar, como é que eu vou comprar esse trem? E eu estava na frente da minha casa, no meu salão, porque faz parte com a minha casa, o corpo da minha casa. Ela abriu a janela e me pediu a Coca-Cola, brava comigo, porque mulher grávida é assim mesmo. E eu falei para ela: calma que já já Nossa Senhora vai trazer. Eu tava rezando o rosário. Não deu 10 minutos, apareceu um amigo para me visitar que trazia uma Coca-Cola na sacola. Nós tomamos uns 2 copos, eu abri a janela e falei: toma tua Coca-Cola, Nossa Senhora te trouxe para você. Eu lembro uma vez, meu irmão, minha irmã, que eu não tinha absolutamente nada na minha geladeira de comida. E que eu subi um pequeno monte que tem aqui beirando a minha casa, que eu chamo de monte, mas não é, uma estrada de terra, e fui rezar. E eu pedia para Nossa Senhora: cuida do celeiro da minha casa, porque a Senhora sabe o que eu fiz para servir o reino de Deus. No que eu estava voltando, eu encontrei uma senhora que estava vindo para minha casa. E ela falava: irmão, eu fui para o sítio dos meus parentes. Eles têm uma horta gigantesca. Eu trouxe para você alguns legumes. Você aceita? Eu falei: mas é justamente para isso que eu estava caminhando na rua, para obter esses legumes para minha casa. Eu lembro uma vez que o meu carro estava com os 4 pneus careca, igual tá agora. E eu tava sem dinheiro nenhum, porque para trocar 4 pneus de um carro fica caro, porque não fica só nos pneus. Eu falava: o que eu vou fazer, porque eu uso esse carro todo dia. Em uma semana, Nossa Senhora providenciou uma alma cristã que chegou em mim do nada e falou para mim: o que você precisa na tua vida, eu estou disposto a fazer para você. Eu falava: eu não preciso de nada, mas meu carro precisa. E aí ele falou: pode colocar os pneus que eu vou patrocinar isso para você. Eu lembro uma vez que eu estava voltando de missão, documento do carro vencido, farol queimado. Eu passava na rotatória da minha cidade. E o que tinha ali na rotatória? Guarda rodoviária. Se eles me paravam, porque guarda rodoviário gosta de parar carro velho, eu não sei por que isso também. Se eles me paravam, eu ia perder meu carro, o único meio que eu tenho para fazer missão. Tinha um guarda de um lado da rotatória e o outro do outro. No que eu fui, eu agarrei no meu rosário que eu tinha pendurado no retrovisor interno. Segurei nele e pedi para Nossa Senhora me guardar. Na hora que eu passei no meio da patrulha, um guarda olhou para a direita e o outro para a esquerda. Eu passei no meio e eles não me pararam, eu. Pelo poder do Santo Rosário. Eu lembro uma vez um retiro de carnaval no ano de 2016, se eu não me engano. Eu fui pregar em uma cidade vizinha, 100 quilômetros daqui. E na hora de voltar, esse trecho da rodovia praticamente não tem posto. E o meu carro estava na rapa do álcool. O ponteiro da gasolina caiu na reserva. E o carro estava acabando o álcool. E o amigo meu falava: irmão, se nós ficar sem álcool aqui agora, o que nós vamos arrumar na vida? Falei: vamos traçar o sinal da cruz e rezar. Nós começamos a rezar. E esse foi o maior milagre, um dos maiores milagres que eu vi na minha vida. O ponteiro estava na reserva, ele subiu novamente para um quarto. Eu consegui chegar em casa. No outro dia eu fui pregar em outro retiro, voltei. E a hora que eu voltei em casa e guardei meu carro no domingo à tarde, aí que o ponteiro caiu para a reserva novamente e eu fiquei sem álcool. Olha o poder do Santo Rosário.
Nossa Senhora obra grande graça na nossa vida. Nossa Senhora, meu irmão, minha irmã, traz a bênção na nossa casa. Isso é só algum dos testemunhos que eu contemplei com os meus olhos. Mas por quê? Porque Deus pede um passo para mim e para você na nossa vida. Não pode se chamar missionário aquele que não vive da providência. Ele pode se chamar apóstolo, irmão que faz apostolado, pessoa que prega a palavra, ele pode se chamar do que for. Mas de missionário, pessoa que vive da providência, você tem que se entregar a Deus. E eu dou testemunho disso, porque quando eu abri o meu salão, que hoje já faz mais de 2 anos que eu fechei, quando eu abri ele, que era na minha casa, meu salãozinho de cabeleireiro, eu pensei dali tirar uma renda, mas não entrava dinheiro, porque é numa rua aqui que não tem movimento. E aí, quando eu estava no meu salão, um dos vizinhos aqui da rua tem um grande salão aqui na cidade. Ele viu que no meu salão não tinha movimento, não entrava ninguém, eu ficava o dia inteiro parado. Ele chegou até a mim e falou, um amigo que trabalhava comigo, um senhor de idade, mais de 15 anos, ele saiu, voltou para a terra natal dele. Você não quer trabalhar comigo? Eu te pago de início R$ 1.800. E quando eu parar de pagar, que você fizer dinheiro e não conseguir chegar nesse nível, eu completo o resto para R$ 1.800 por mês para você. E aquilo foi tentador para mim. Na época, eu entrei para dentro, falei para minha esposa, minha mulher queria que eu abraçava a causa na hora. Mas eu falava comigo, eu vendi minha mercearia, eu me entreguei a Deus. E estando lá eu vou ter que trabalhar até de sábado. Não vou ter tempo para rezar, não vou ter tempo para ler, não vou ter tempo para fazer aquilo que é da vontade de Deus na minha vida. Então eu recusei aquele serviço para não deixar a oração e a leitura. E eu passo na prova até hoje. Porém, meu irmão, minha irmã, eu passo na prova e dou glória porque Nossa Senhora sustenta a minha casa. Ela tem sustentado a minha casa até o presente momento, porque eu me entreguei a Deus. Eu recusei aquilo que eu poderia viver tranquilo, debaixo do ar condicionado, debaixo de um bombonzinho, debaixo de um refrigerante durante o dia no salão, eu poderia viver tranquilamente, mas eu preferi passar na prova e dar glória, e Nossa Senhora tem me honrado. Nossa Senhora tem me honrado até o presente momento. Eu lembro uma vez que eu fui numa cidadezinha pregar. Aliás, eu não. O irmão estava pregando lá na frente e de repente deu uma possessão diabólica em um dos fiéis que estava no banco. E começou a se recontorcer e entrar debaixo do banco da igreja ali dentro, gritando e uivando. E eu fui lá rezar por aquela pessoa, aquela mulher. E o maligno começou ali na presença daquela pessoa me arranhar, querer me bater, me chutar. Eu debaixo daqueles bancos lá, e eu sou gordinho, sou grande, eu não conseguia ficar ali naquele meio. Falei, o que eu vou arrumar com essa pessoa aqui? Olha que escândalo aqui dentro da igreja. Na hora me veio um sopro no ouvido, falou, amarra ela com o teu rosário. Eu peguei o rosário e amarrei as mãos daquela pessoa, que o maligno se acalmou na hora e teve que partir em retirada. Eu lembro uma vez que eu fui pregar também em um lugar, meu irmão. Pregar não, eu fui rezar em um sítio, uma propriedade agrícola. E eu e o meu amigo estacionamos o carro na entrada e veio um cachorro enorme. Aquilo não parecia nem cachorro, parecia uma onça preta que veio para avançar em nós. Meu amigo fechou a porta do carro e falou, eu não desço. Falei, mas eu vou descer. E eu desci com o rosário na mão apontando para o lado do cachorro. Na hora o cachorro acalmou e veio no meu pé lamber meus pés. Eu lembro uma vez que eu e meu irmão tava rezando por uma mulher na capela que nós temos aqui do lado no nosso bairro. E numa possessão diabólica aquela mulher gritava. E só da gente colocar o rosário no peito dela, ela dizia, isso tá me queimando o meu pescoço. Tá queimando o meu peito. Tira isso de mim. Olha o poder do Santo Rosário. Olha a força do rosário. Eu lembro no começo da minha caminhada que nós pegamos um terço que a gente ia rezar na casa das pessoas, só que era do outro lado da cidade. E eu não tinha dinheiro para abastecer, para ir lá rezar na casa daquela pessoa. Uma irmã colocou R$ 10 de álcool e a gente foi. E chegando lá, tinha a casa do fundo, uma edícula.
Quando a gente acabou de rezar o terço, a pessoa que estava na edícula, que morava ali junto, naquela família, veio rezar com a gente e falou: deixa a imagem aqui de Nossa Senhora na minha casa e vem rezar a semana que vem, porque eu gostei muito desse terço que vocês rezaram aqui. E eu pensava comigo: olha a incredulidade e a miséria de nós. Pensava comigo: mas que porcaria, eu vou ter que voltar aqui na outra semana, eu não tenho dinheiro nem para abastecer. É longe, é do outro lado do mundo, aqui na minha cidade. Quando foi na outra semana eu não tinha dinheiro para ir. Passou um mês para mim poder ir para lá porque eu não tinha dinheiro. E a imagem ficou lá na casa dela. Mas quando a gente voltou comigo murmurando, Deus mostrou que eu não deveria murmurar. Foi a partir desse dia, no começo da minha caminhada também, que eu nunca neguei fazer alguma coisa para Deus. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair em qualquer missão da onde eu servia. Então, a partir daquele dia, eu cheguei lá, a mulher falou: naquele dia que vocês rezaram aqui na casa da frente da vizinha, eu tinha recebido uma notícia do médico que eu estava com câncer no meu estômago. Só que quando vocês começou a rezar, começou a me queimar meu estômago. E eu senti como com uma mão apoiando no meu ombro e dizendo para mim, nos meus ouvidos: o meu filho está te curando. E ela falava: só que tem um detalhe, quando eu recebi essa notícia, o médico falou que eu precisava tratar, mas como era o SUS ia demorar muito. E o médico tinha falado para mim: você não vai aturar 6 meses com esse problema no teu estômago, com esse câncer te comendo você internamente. Infelizmente você vai morrer porque tá lotado a fila do SUS. E aí aqueles exames que ia demorar a partir daquele terço, ela obteve em uma semana. E foi refazer os exames e já não continha mais nada. Ela foi curada de um câncer. Eu lembro uma vez que a gente foi rezar na casa de uma pessoa que estava desempregada. Ela, o filho e a nora. E deu dó de ver aquela casa, porque já não tinha mais absolutamente nada lá dentro. Os armários estavam vazios. Nem copo e cadeira ela estava tendo, porque ela estava vendendo para poder comer. E estava com o aluguel atrasado. E detalhe, a filha, o filho e a nora era protestante. Mas eles ali, para não ficar inconveniente, foi rezar com nós. Na primeira dezena, eles foi para a sala e saiu da cozinha. Na segunda dezena, ele saiu novamente da cozinha e foi para a sala. Não estava suportando o poder da Ave Maria. Mas na terceira dezena, Nossa Senhora pegou aquela mulher, aquele rapaz que estava ali junto com a senhora e tocou no coração deles e eles não resistiram. Eles buscaram a conversão. Em uma semana, os três alcançaram um novo emprego. Olha o poder do Santo Rosário. Tudo na minha caminhada eu obtive pelo rosário. Hoje as pessoas veem eu andando com um rosário grande e elas ficam me criticando, falando: ele quer se aparecer, ele quer fazer graça. Mas eu não quero me aparecer, eu não quero fazer graça, eu quero aparecer Nossa Senhora e essa insígne devoção que a igreja prega e ensina, que só de você carregar um rosário você obtém indulgência. Eu ando com um rosário grande porque eu testemunho aquilo que Nossa Senhora fez na minha vida por intermédio do rosário. Eu lembro que os meus 2 filhos, o Isaac e a Cecília, antes do meu terceiro filho nascer, eles estavam sem roupa na época do inverno. Há 3, 4 anos atrás, eu não tinha de onde tirar roupa. Durante o dia eu passei em oração, quando a gente foi à noite no grupo de oração, para uma mulher lá com um carro, falando: vocês fazem obra de caridade? Eu vim doar umas roupas porque tá sobrando lá na minha casa dos meus filhos, eu não sei o que fazer, vocês doam para alguém. Eu falei: pode deixar que eu vou doar para alguém, eu já sei quem é. Pensava comigo: é meus próprios filhos. Eu ganhei um porta-mala de carro de roupa para os meus filhos passar uns 2 anos seguidos. Eu lembro que a minha filha queria uma bicicleta e eu não tinha de onde tirar essa bicicleta para ela. E eu pedia para Nossa Senhora no rosário dar uma bicicleta para minha filha. Chegou o aniversário dela, apareceu uma alma cristã que doou a bicicleta para minha filha. Eu lembro que eu fui pregar numa cidade vizinha aqui, 40 quilômetros de distância. Quando a gente chegou, era o salão paroquial da igreja, aquele salão antigo, tudo de telha de eternite, telha de zinco. Começou a chover de uma tal maneira que não dava para escutar nem o barulho da bateria e do violão. E eu falava: como é que eu vou falar?
como que eu vou pregar aqui? Não tem jeito. E o amigo meu que estava do lado comigo falava, irmão, começa a rezar Ave Maria. Nós começamos a rezar, a chuva parou. Deu para fazer a pregação, acabou a pregação. A hora que eu fui entrar no carro, começou a chover novamente ali, despedindo dos irmãos. Novamente a gente rezou, a chuva parou, eu entrei no carro. Eu dei partida e andei um quarteirão com o carro e a chuva voltou a cair. Olha que mistério. Eu lembro quando eu abri meu salãozinho de cabeleireiro na época. Era no concreto o chão e o teto não tinha forro, tava na telha e na madeira. E eu queria, né, para poder fazer algo mais apresentável para atender os clientes, colocar um piso e o forro, mas como que eu ia fazer isso? Não tinha como fazer, não tinha da onde tirar o dinheiro. Eu pedia para Nossa Senhora no rosário a graça de colocar o piso e o forro no meu telhado. Um amigo meu, no mesmo dia, foi até o meu salão, me visitou. Eu não lembro mais agora direito, mas eu acho que passou alguns dias, ele me ligou novamente, falou, irmão, tô mandando 2 soldados meus aí para cortar o cabelo com você, para te ajudar. Eu falei, demorou. A hora que eles chegaram, ele tinha mentido para mim. A hora que eles chegaram no meu salão, eles não vieram para cortar o cabelo, vieram para colocar o forro no meu telhado. Eu precisava do piso pro meu salão, fazendo o terço em uma das capelas que tem aqui. Eu acabei de fazer o terço, voltei. Uma dessas mulheres que estava rezando trouxe o sobrinho para cortar o cabelo comigo. Ela olhou o meu chão no concreto e falou, irmão, você não quer pôr piso aqui? Não, eu falei para ela. Falei, eu quero colocar, mas eu não tenho dinheiro para colocar. Ela falou, mas eu tenho piso, nós vamos colocar esse trem aqui, uai. Não deu 4 dias, eu ganhei todos os pisos para colocar no meu salão. Eu lembro uma vez que a gente foi pregar numa cidade, eu e um amigo meu, num retiro que teve em um domingo. E quando a gente estava fazendo a pregação sobre o Espírito Santo, essa cidade era uma cidadezinha pequena, perto de uma cidade, perto de uma usina de energia elétrica, perto de um grande rio que tem aqui perto. E a gente começou a pregar sobre o Espírito Santo, mas a hora que a gente começou a falar do rosário, deu blackout de energia na cidade inteira e a cidade inteira ficou sem energia. Eu lembro quando eu fui pregar em uma cidade 200 quilômetros distante da minha aqui. E eu tava sem o escapamento do carro. E é uma rodovia federal, tem guarda todo minuto nessa rodovia. E o meu escapamento tinha caído do carro. Então o carro tava barulhento. Eu cheguei para pregar nessa cidade. Eu acabei a pregação. Se levantou um irmão de lá e falou, eu quero colocar o escapamento no teu carro e eu vou te dar. E eu ganhei o escapamento do meu carro. Eu lembro que eu estava servindo a missão que eu estava em um plantão de oração e veio uma mulher conversar comigo para receber a oração. Tinha 38 anos de idade. Ela tinha endometriose. Então ela não podia ter filho. Era o sonho dela ter um filho. E ela chegou em mim para receber a oração. Eu rezei por ela e falei para ela. Falei, irmã, você quer ter realmente esse filho? Deus faz fecundo o teu ventre. Ela falou, eu quero ter, mas a minha endometriose não deixa. Falava para ela, mas diante de Deus não tem nada impossível. Começa a partir de hoje, rezar o rosário, que em 3 meses você vai ver o resultado. Deu 3 meses, aquela mulher engravidou e hoje tem um filho. Eu lembro quando eu comecei minha caminhada, e eu estava voltando com a minha esposa de um determinado local. E Nossa Senhora falava para mim, coloca o meu rosário no retrovisor interno do carro. E eu pensava comigo, mas para que isso? Mas eu coloquei. Quando eu fui virar, faltando uns 5 quarteirão para minha casa, vinha um grupo de motoqueiro que tem aqui na cidade, que hoje eu não sei se eles fazem mais isso, mas eles andavam numa 150 moto, fazendo barulho na cidade à noite. Eles vinham, veio um na contramão e deu no meio do meu carro. Ele explodiu a moto no meu carro, arrebentou com a frente do meu carro. E ele voou por cima do meu carro. Eu vejo nesse acidente a graça que Deus deu do livramento de morte para mim, minha esposa e a minha filha, que eu ainda só tinha ela no começo da minha caminhada. Não tinha ainda o meu segundo filho. Nossa Senhora me deu o livramento de morte só de eu ter colocado o rosário ali no retrovisor interno do carro.
Isso é só algum dos testemunhos que eu falei aqui do que Deus fez na minha vida por meio do Santo Rosário. Nós vivemos em um tempo que nós devemos viver uma vida de oração, mas como eu falava no começo, lendo o livro do Padre Antônio Vieira, mais é eficaz o meu rosário quando eu ouço do que quando eu falo. Por quê? Porque o rosário é vocal e mental. Quando eu rezo o rosário mais com os ouvidos, ouvindo a Deus, isso é, contemplando os mistérios a miúde, Deus opera na minha vida, meu irmão, minha irmã. Quando eu dou credibilidade às palavras de Nossa Senhora nas 15 promessas do rosário, que aquele que reza o meu rosário pode obter tudo, meu irmão, minha irmã, eu vou obter a graça de Deus na minha vida. Como você explica para mim, eu vivo com a minha mulher e 3 filhos e ela está grávida novamente, eu vou ter 4 filhos. Nós vivemos da providência sem absolutamente nenhuma renda. E Nossa Senhora tem nos honrado. Nossa Senhora tem guardado o celeiro da minha casa. Por quê? Porque ela é mãe, ela é mestra e ela é o meu refúgio. São Luís de Montfort, ele ensina claramente para nós a graça da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Quando eu tenho devoção a ela, eu obtenho qualquer graça de Deus. E foi assim que eu mantenho a minha casa. É assim que eu guardo os meus filhos, guardo a minha esposa, através das contas do rosário. Então esse é um pouco dos testemunhos que Deus já mostrou na minha vida. Tinha muita coisa para falar, mas o celular só grava até 40 e poucos minutos. Então eu vou ficando por aqui. Sustenta o bom combate, meu irmão. Acredita naquilo que Nossa Senhora traz para nós, que é a coroa do rosário. Você pode ver que ela segura o rosário na mão direita. O menino Jesus, com as 2 mãos, acaba de sustentar a coroa do rosário, mostrando para mim e para você os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Nossa Senhora traz a meditação da vida de Cristo a miúde para mim e para você, para que eu e você viva debaixo da bênção. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe. Sustenta o bom combate, adestra tua mão para o combate e os dedos para o tiro de guerra.